Tudo bem, pessoal? Meu nome é Vitor, eu sou promotor técnico da Makita. Esse vídeo foi elaborado em uma parceria com o pessoal da WSUT, junto com a Makita, devido a um acidente que ocorreu em uma das operações utilizando ferramentas rotativas. E a proposta desse vídeo é dar um pouco mais de esclarecimento e um pouco mais de orientações a vocês do uso dessas ferramentas rotativas na aplicação do trabalho de vocês, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar. Bom, primeiramente, como eu falei, o objetivo desse curso é justamente capacitar vocês, orientar vocês nas principais aplicações que vocês têm na demanda de vocês, tá bom? Então a gente vai falar um pouco sobre EPI, a gente vai falar um pouco sobre o manuseio da ferramenta e a forma correta de segurar a ferramenta, instalar o acessório para vocês realizarem a aplicação de vocês, tá? Bom, o melhor emprego da ferramenta, pessoal, ele potencializa o trabalho. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente tem várias formas de realizar o mesmo trabalho, mas a forma mais eficiente, a forma mais adequada, melhor dizendo, ela é sempre mais eficiente e, no nosso caso, que é o objetivo desse treinamento, é sempre a mais segura para a gente, tá? Então, beleza? Tá aqui, ó. Isso aqui é basicamente ilustre que a gente acabou de conversar, só para vocês visualizarem isso aqui melhor. A gente sempre tem duas formas de realizar o trabalho. A gente consegue chegar ao mesmo lugar, mas aqui a gente trabalha com um pouco mais de eficiência e a gente ainda tem mais segurança, que é exatamente o tópico do nosso treinamento aqui. Bom, pessoal, quais são as principais aplicações de segurança? A gente começa sempre com equipamentos de proteção individual, certo? Então a gente vai falar capacete, protetores auriculares, a gente vai falar de óculos, a gente vai falar cintos de segurança, dependendo o tipo de camisa que vocês utilizam na área de vocês, tá? Máscara, bota de segurança, todo um equipamento, dependendo, é claro, da aplicação que vocês estão realizando. O importante é que vocês não deixem de utilizar esses equipamentos, tá? O equipamento, ele ajuda, ele salva vidas, ele evita acidentes, o que é o principal. Bom, a gente vai começar falando sobre marteletes, tá bom? Orientação aos operadores de ferramentas manuais de ordem geral. Pessoal, isso aqui, basicamente, o que a gente está querendo dizer? Não façam adaptações, primeiro ponto, tá? É muito comum às vezes a gente pegar uma ferramenta e fazer algum tipo de adaptação, porque na nossa concepção isso facilita um pouco o trabalho, isso simplifica a operação, demanda menos tempo, mas na verdade toda adaptação gera um grande risco, tá? A gente não está aqui para trabalhar com risco de acidente, a gente está para trabalhar aqui com eficiência. Então se a ferramenta ela tem um acessório adequado para ser utilizado, ele deve ser utilizado. Tá ok? Bom, outra coisa, a ferramenta que você vai utilizar para realizar o trabalho entra exatamente em conformidade com o item anterior. Então, às vezes, a gente tem uma ferramenta que é um pouco mais leve, uma ferramenta um pouco menor, e é isso, às vezes, a gente demanda isso para simplificar o trabalho. Às vezes é uma questão de operação adequada, às vezes a ferramenta que ela é um pouco mais pesada, ela te oferece uma segurança a mais, que a ferramenta um pouco mais leve não te fornece. E é aí que está o problema, tá? Todas as nossas ferramentas têm dispositivos de segurança, elas têm a sua construção pensada na segurança do operador. Então, às vezes, aquilo que você considera um pouco dificultoso para você, aquilo que você considera como um obstáculo para a sua operação, na verdade é aquilo que pode estar te protegendo, tá? Nunca utilize acessórios que não sejam compatíveis com as suas máquinas, prolongadores ou às vezes algum tipo de adaptação. Evita fazer isso, tá? Se a ferramenta foi projetada para trabalhar, um exemplo que às vezes acontece muito, tá? Isso a gente vai entrar mais à frente, mas tem muita gente que às vezes pega disco de desbaste para esmerilhadeira, aí só um leve corte e utiliza essa máquina para isso. E a máquina não é para isso. Ou às vezes o inverso, pega o disco de corte que tem uma espessura muito mais fina para realizar um desbaste. O grande risco que isso gera para o operador. Às vezes o operador pensa que é uma simples aplicação, uma coisa de menos de 1 minuto, porque isso, a troca do disco pode demandar tempo e ele considera que isso pode ser uma aplicação simples. Não façam isso, não façam isso, tá? Utilizem sempre da forma adequada. Bom, voltando com relação aos marteletes, a gente tem dois tipos do encaixe do martelete. A gente aqui vai se focar principalmente no SDS Plus, tá? Nós também temos o Max. Mas como é que o acessório do martelete funciona? O martelete ele já foi projetado para que ele tivesse o encaixe da broca da forma mais simples e segura possível. Toda a broca no formato SDS, ela tem algumas ranhuras, tá? Ela tem uns rebaixos na broca
E esse rebaixo ele vai casar perfeitamente com o encaixe dentro do mandril. Sendo desnecessário ao operador ter que rosquear, sendo desnecessário ao operador fazer qualquer tipo de coisa que não seja simplesmente inserir a broca dentro do mandril. Para a remoção dessa broca, ele só tem que puxar uma luva que tem atrás do mandril, ele recolhe essa luva e retira o acessório, tá? Simples. Agora a gente vai falar de esmerilhadeira, tá? Que é o principal foco disso aqui, que eu sei que a operação de vocês principal envolve isso aqui. Pessoal, isso aqui é basicamente onde mora muitos dos acidentes que acontecem, tá? Nessa imagem aqui. Às vezes você pensa, isso aqui é um procedimento normal. Sim, isso aqui é um procedimento normal, mas muita gente ignora alguns pontos que estão aqui na foto. Às vezes o operador ignora essa capa de proteção. Às vezes o operador simplesmente ignora a necessidade dessa chave aqui e usa, lembra que a gente falou sobre adaptações? Às vezes o operador não tem essa chave ou não quer buscar a chave e faz uma adaptação, usa uma chave de fenda, não é incomum isso acontecer. E isso pode gerar acidente. Não é sempre que a máquina está ligada que vai gerar acidente, às vezes isso aqui gera um acidente. Entendeu? Então quando a gente fala de adaptações, não faça adaptações, isso aqui envolve também, tá? Segurança elétrica, pessoal, isso aqui é uma outra função, uma outra norma de segurança, outra segurança que nós temos para os nossos equipamentos. Segurança elétrica, dispositivo que, quando acionado, ele impede eletricamente o movimento da máquina. O que é isso, pessoal? É basicamente como se fosse uma trava. Isso é uma trava, tá? Quando essa trava ela é acionada, ela impede que o equipamento funcione, tá? Então, nós temos alguns tipos de gatilhos. Nós temos os gatilhos, o mais hoje principalmente utilizado é o gatilho pedal, que vocês provavelmente devem conhecer bem como gatilho homem morto. Isso é um exemplo. Na hora que você solta o dedo do gatilho, que ele volta, se a mão do operador não está mais pressionando o gatilho, ocorre uma trava e o acionamento e a corrente elétrica ela é cortada. Você perde o acionamento, você perde o funcionamento da corrente. Isso é um sistema de segurança. Por quê? Qual é a finalidade disso? Imagina que durante um determinado trabalho ocorra algum tipo, a ferramenta, o operador perde o equilíbrio da ferramenta na mão, a ferramenta escorrega, aconteça qualquer coisa do tipo que ele perca a firmeza da ferramenta na mão. Se essa máquina tem o gatilho tradicional e ela cai em acionamento, o fato dela não estar na mão dele, na mão do operador, essa máquina continua em acionamento no chão e pode gerar um perigo para todo mundo que está em volta. Quando você tem essa trava, que é o gatilho homem morto, o gatilho pedal, a partir do momento que o operador solta esse gatilho, essa máquina instantaneamente ela para de funcionar, tá? Então isso é uma proteção para todo mundo que utiliza isso. Aliás, eu fui informado que o acidente que ocorreu, ele só não foi pior justamente porque a máquina tinha esse dispositivo de segurança. Na hora que ocorreu o acidente, que o operador soltou a máquina desacelerou e ela parou. Senão poderia ter sido um acidente muito pior. Para a gente usar a esmerilhadeira de forma correta, de forma adequada, a gente precisa conhecer 3 coisas. A primeira, para que serve uma esmerilhadeira? A segunda, como é que se usa uma esmerilhadeira? E a terceira, quais são os equipamentos de segurança que eu devo utilizar ao operar uma esmerilhadeira? Vamos conhecer. Agora eu pergunto para vocês. Nós temos, como vocês podem ver, uma gama de esmerilhadeiras à disposição de vocês. Bom, pessoal, a função da esmerilhadeira é a seguinte. A esmerilhadeira ela serve para esmerilhar, para lixar, para cortar metais, pedras a seco. Esmerilhar, pessoal, qual é a diferença entre esmerilhar e lixar? O esmerilhar é como se fosse um lixar, é um desbaste, é uma remoção mais bruta em maior quantidade de material um pouco mais denso, que a lixa ela não consegue tirar na mesma velocidade. Então o desbaste é para uma coisa muito mais bruta. Essa é a diferença entre desbastar ou esmerilhar e lixar. Então essa máquina, todas essas funções, desbaste, lixamento e corte, as 3 aplicações em uma mesma máquina, tá? Lembra que a gente falou dos EPIs? O nosso amigo aqui, ele não está usando luva, ele não está usando óculos, ele não está usando abafador de ruído, ele não está usando capacete, não está usando viseira, ele só está usando a máquina. Ele não está usando mais nada, tá? E outra coisa, repare o posicionamento da máquina referente